Os soldados clones ARC foram uma divisão de clones de elite do grande exército da República Galáctica. E bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo especial falando um pouquinho mais sobre esses clones. E bom, também falar um pouquinho deles no Canon e um pouquinho desses clones ARC no Legends, que eram clones mutantes. Bom, fiquem no vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa de clones mutantes, mais pro final do vídeo, sobre os clones ARC. Então, já logo adiantando, deixe seu gostei se você gostar desse vídeo. Então, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Seja bem-vindo ao Sith, meu Jedi, Mandaloriano, clone, seja o que for. Vamos para o vídeo de hoje especial de Bad Batch, né? Comentando um pouquinho sobre os clones mutantes ARC no Legends. Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo de hoje, que tá bem legal. ARC troopers, you have been selected for this task because you are the best, the elite. Bom, a sigla ARC significava Advanced Recon Commandos, ou melhor, ou também pode se chamar de Comandos de Reconhecimento Avançado. Bom, esses clones ARC eram uma divisão de elite do grande exército da República Galáctica. E era a elite mais cobiçada dos cadetes clones. Eles queriam, né, alcançar essa posição de elite de soldado ARC. Bom, no Canon e no Legends, esses soldados eram meio que os melhores soldados da República Galáctica. Eles eram considerados os melhores clones. E no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Então, antes de começar a comentar sobre os clones no Legends, eu espero que você segure um pouquinho que eu vou falar um pouco desses clones no Canon. Mas bom, sim, no Legends, os ARC Troopers eram clones comando. Eu sei que é Legends, mas não fique triste por isso. Não é porque é Legends que é ruim. Então fica aí até o final do vídeo, que no final eu vou comentar um pouquinho sobre esses clones mutantes. Mas então, o que são os ARC no Canon? O Canon é o Lucasfilm da Disney. Bom, os clones ARC são uma divisão de elite, como eu já falei, no grande exército da República Galáctica. Eles eram clones que eram influenciados, né? Eram feitos para serem mais inteligentes, mais espertos, pensarem fora da caixa e também terem mais habilidade que os clones padrões. E também eram enviados constantemente em missões que clones padrões executariam, normalmente com um pequeno pelotão de clones padrões mesmo. Ou seja, eles eram enviados ao campo de batalha para auxiliar batalhas difíceis ou em missões especiais, seja sozinhos ou ao lado dos Jedi. Bom, no Canon não se tem muita coisa sobre eles, mas os primeiros ARC no Canon recebiam um treinamento especial, né, para lutar no campo de frente da batalha com os soldados especiais. E acabou que com o passar do tempo, esses primeiros ARC de elite que tinham treinamento especial começaram a treinar clones para serem comandantes e capitães dos exércitos, né? Esses comandantes eram influenciados a pensarem fora da caixa, tanto para criar estratégias, para ajudar os Jedi, para propriamente liderar, ou também pensar, né, em outras soluções, serem mais criativos no campo de batalha. E não também só para também, né, para terem, apresentarem habilidades melhores que os clones padrões, né? Então, os primeiros soldados ARC começaram a treinar esses comandantes e capitães clones, que são bem famosos até, como Cold, Bakara, Rex e Wolf. Acabou que alguns comandantes clones receberam esse treinamento especial do soldado ARC para serem meio que grandes comandantes no exército da República, né, na frente de batalha. E com o tempo, alguns clones foram adentrando a fileira das ARCs, que se eu não me engano, alguns sim receberam um treinamento de ARC, mas alguns clones não, eles só ganharam a patente. Que eram clones que se destacavam seja no treinamento, seja no campo de batalha, como Echo, Jess e Fives, que eram clones que, por experiência, né, por serem habilidosos, acabaram se destacando no campo de batalha e acabaram se tornando ARCs também, receberam essa patente de elite, que era só do ARC, que executavam missões especiais, como na Cidadela e etc, também como o Cerco de Mandalore, que foi o Jesse. Bom, os soldados ARC, como eu disse, eles eram mais criativos, mais espertos que os outros clones. Eles eram clones com meio que treinamento especial e eram clones de elite, de certa forma. Eram bem habilidosos e meio que serviam junto dos clones padrões, né, nas linhas de frente ou então em operações especiais. Os ARC também no Canon tinham um próprio batalhão, ou melhor, eles faziam, a maioria dos ARCs estavam no batalhão Rancor, que era um batalhão cheio de ARCs, né? E os ARCs também, não só do Rancor, mas ARCs no geral, ajudavam, né, o treinamento de clones cadetes, não só para deixar os clones mais habilidosos, mas também para identificar futuros clones que poderiam ser ARCs, como por exemplo o Esquadrão Bravo, em Camino. Como alguns ARCs nós podemos citar fora Fives, Jesse, Echo, nós podemos citar Colt, Blitz e Havoc, que faziam parte do Rancor, se eu não me engano.
Bom, com o passar do tempo, as guerras clônicas foram introduzindo mais arcs no grande exército da República. Então, basicamente isso no canon que nós temos sobre eles. E como disse, os arcs eram muito espertos. O Jesse acabou executando a 66, né? Ele acabou acatando a Ordem 66. Ele acabou morrendo na queda de seu cruzador Jedi. Seu cruzador, né? Sua nave da República acabou caindo. Ele acabou morrendo. Fives acabou descobrindo sobre a trama da Ordem 76. E ao tentar avisar o Jedi, ele acabou sendo morto em Coruscant. E Echo recusou a Ordem 76 porque ele foi capturado pelo separatista e se tornou um clone comando do Bad Batch. Ele acabou sendo capturado pelos separatistas, se tornando um ciborgue, mas ele recusou a Ordem 76 no final. Mas no Legends, bom, no Legends é uma coisa bem interessante porque eles são sim clones mutantes. Bom, para começar essa história, tudo começa meio que quando os clones eram produzidos ainda. Alguns conselheiros amigos de Jango Fett mandalorianos acabaram dando uma sugestão de criar clones melhores, né, que os padrões para executar missões e tarefas que os padrões, né, que os clones normais não conseguiriam executar. Então assim foi criado o Soldados Ark. Bom, primeiro foram feitos 12 arcs da classe Null. Os Kaminoanos fizeram esses arcs. Bom, acabaram que 6 não morreram ainda embriões, né? 6 acabaram morrendo, mas outros 6 sobreviveram e se tornaram soldados da classe Null. Bom, eles eram fisicamente mais fortes, eles eram muito parecidos com o Jango Fett. Eles também, só que acabou que eles não acatavam muito bem as ordens e eram mais agressivos e desobedientes. Os Kaminoanos eram como um projeto fracassado e acabaram meio que descartando esses 6 clones Nu que sobraram, mas o Mandaloriano Cal Skirata acabou pegando esses clones e treinando por si mesmo. Ele acabou treinando esses clones, né? Esse Mandaloriano treinou os clones, porque ele era amigo de Django. Então fez essa classe de clones Nu. Os Kaminoanos tentaram então, né? Fazer uma nova classe de soldados Ark mutantes também, com mutações genéticas, e acabaram criando a classe Alpha, que tinha 100 soldados Ark. Essa classe Alpha era também mais inteligente que os clones normais, mais fortes, e eles também eram muito parecidos com o Jango Fett. Eles eram quase cópias inalteradas de Django. Bom, esses Ark Alpha, né, eles eram muito mais fortes, habilidosos, espertos, inteligentes e pensavam fora da caixa, né, perto dos clones normais. Eles eram muito parecidos com o Django e foram treinados pelo próprio Jango Fett, o cara que foi clonado, né. Então, esses Ark Alpha ficaram lá meio que estacionados em Camino até a primeira batalha de Camino, quando alguns droids invadiram o Camino e eles foram lá e lutaram na frente de batalha contra os droids. Então, depois dessa batalha, os Ark meio que foram pegos ali pelos Caminoanos e foram introduzidos aos poucos no grande exército da República Galáctica. E bom, com o tempo os Arks meio que se tornaram o destaque da República, né? Ajudaram nas batalhas, eles recebiam missões especiais. Eles eram basicamente igual aos Arks do Canon, só que eles eram mutantes, né? Eles eram mais fortes, mais capacitados que outros clones. Eles então iam normalmente com pequenos pelotões, né? De clones padrões, ou então sozinhos para missões especiais. Uma missão que eles foram, que era meio que uma exceção a essa regra, era meio que a batalha de Hypori, quando eles foram com vários clones Ark, foram liderados pelo Capitão Fordo para combater o General Grievous. Inclusive, o Fordo, um clone bem amado aí, bem amado pelos fãs de Clone Wars, né? Clone Wars antigo, de 2003, ou 2D, era um clone Ark muito parecido com o Django. Ele até tinha meio que aquela sacada de girar a pistola no ar igual o Django fazia. Inclusive, os Ark também participaram de diversas batalhas, como a Batalha de Moonlist. E Fordo, se não me engano, foi um desses Arks da Batalha de Moonlist. Então, esses Ark Alpha, né, acabaram se tornando Ark muito habilidosos e ganharam um destaque muito grande no Exército da República por serem bem melhores que os clones padrões. E, bom, parecido com Canon, um Alpha, né, um desses Ark Alpha, acabou liderando e comandando, né, os clones, ou melhor, ele acabou treinando os clones comandantes, como no Canon, como eu já havia dito. Esse Ark Alpha, né, era o Alpha 17 e acabou pegando os clones, né, meio que treinando eles, alguns clones padrões. Ele acabou pegando, né, clones para serem treinados no treinamento Ark, para que esses clones se tornassem meio que soldados bons, né, tipo, igual no Canon, basicamente. Ele treinou clones no Legends, pelo menos. Ele treinou clones no treinamento Ark, clones comandantes como Rex, Code, também Bakara. Ele acabou treinando os clones comandantes para serem comandantes melhores. Mas os clones comandantes, eles eram meio que clones muito mais parecidos com os padrões do que com o Jango Fett, né? Diferente dos Nu, dos Alpha. E bom, com o passar da guerra, acabaram que outros clones, como Fives e Echo, acabaram sendo introduzidos
na patente de Ark, né? Eles acabaram recebendo a patente de Ark, por mais que não fossem soldados Ark de verdade, né? Pelo menos da classe Alpha ou da classe Null, né? Meio que quantos padrões receberam a patente de Ark, né? Porque eles se destacaram no campo de batalha, seja por serem espertos e criativos, seja por serem habilidosos. E também foram mandados em missões especiais, etc. Basicamente, perto daquilo que eu disse lá, referente ao Canon. Então, meio que a geração de Ark, né, foi passada adiante, né, com novos clones sendo introduzidos nas fileiras de Ark. Apesar de os clones mutantes mesmo, diferentões, eram os Null e os Alpha. Bom, acabou que perto do fim da guerra, durante a Ordem 66, né, meio que quase metade dos Ark, assim, recusaram a Ordem 66. Meio que os Arks eram meio que diferentões mesmo, eles tinham nomes próprios, etc. Até tinham relacionamentos fora da República, ou melhor, fora do Exército. Então, quando chegou a Ordem 66, muitos deles recusaram essa Ordem 66, né? Mas outros se uniram ao Império, né? Alguns Arks foram pro Império e treinaram futuras gerações de clones e de Stormtroopers. Então, no Império, né, alguns clones e Stormtroopers foram treinados pelos Ark, que também faziam parte, né, do Exército Imperial, né? Então, alguns Ark, né, acabaram também se juntando aos Mandalorianos. Alguns Ark que recusaram em 66. E também, durante a guerra mesmo, tinha Arks que desertaram da República, mas alguns acabaram se juntando e aderindo à cultura mandaloriana de Jango Fett, meio que os mesmos costumes, e até deram meio que uma diquinha assim pros mandalorianos de armadura, etc. Acabaram meio que fazendo parte dos mandalorianos. Alguns Arks, né, foram pros mandalorianos, outros continuaram no Império, e outros continuaram sua vida normal, né? Alguns Arks também, depois do fim da guerra, receberam meio que uma aposentadoria, alguns aceitaram. E bom, mas não é só isso, acaba que teve mais uma geração de Ark. Bom, diferente dos Ark Null, Alpha, dos comandantes clones e dos Ark, vamos dizer assim, padrões, né? Tiveram os Ark classe Rail. E bom, o que foi? Bom, basicamente no Legends aconteceu um evento chamado de Revolta de Camino. Que o que foi? Bom, alguns caminoanos, conhecidos como os Mestres da Clonagem, né? Ou Mestres da Clonagem, acabaram não gostando muito do novo regime imperial, né? O imperador estava querendo fazer novos clones, né? Então o que eles fizeram? Eles, meio que embaixo dos panos ali, fora, não, melhor, fora do olho do imperador, né? Eles fizeram assim meio que um novo exército clone. Exército clone era um exército que usava armadura faziam. Eles também acabaram fazendo um exército de clones Ark, que eram os Ark classe Rail. E bom, acabou que quando o Império descobriu sobre essa revolta, né? Que eles estavam preparando clones para combater o próprio Império, né? O Império acabou mandando a Legião 501, que também tinha clones na época, liderados por Boba Fett, para destruir as instalações de clonagem de Camino, para meio que destruir todos os clonadores que tinham lá em Camino, para matar os caminoanos que se revoltaram e para matar os clones. Então acabou acontecendo uma batalha em Camino, onde vários soldados morreram, né? Os clones da Legião 501 mataram os clones revoltosos, vamos dizer, e os Ark também meio que morreram. Eles lutaram nessa batalha, mas muitos Ark da classe Rail morreram. E Boba Fett acabou destruindo as instalações de clonagem e os clones da 501 mataram os Kaminoanos. E Boba também matou os outros clones, acabou fazendo isso. O que foi meio cruel, né? Porque eram clones, incluindo o Boba, matando outros clones, né? Acabou que, depois desse evento, né? O Imperador agora queria que, dentro do exército imperial, tivessem clones, mas que não fossem mais clones só de Django. Tinha assim os clones de Django, meio que a Legião 501, a maioria da Legião 501, né, eram clones de Django mesmo, mas acabou que no próprio exército, o exército geral, vamos dizer, fora da 501, acabou recebendo outros clones de outras pessoas, não só de Django, e também Stormtroopers recrutas, normais. Acabou que assim, esse foi o fim dos Ark. Lembrando também que tem alguns Ark que se juntaram à rebelião, etc. Acabou que esse foi o fim dos Ark no Legends, que eram sim, meio que de certa forma, clones mutantes. Então, eu sei que esse vídeo ficou meio longo, e vou deixando esse vídeo por aqui já. Espero ter gostado desse vídeo especial. Compartilhe ele, porque não vi ninguém no Brasil falando disso até agora, né? Então, vou deixando esse vídeo por aqui, né? Espero ter gostado sobre esse vídeo dos Soldados Ark. Então, que a força esteja com vocês. Até mais.